Olá, vamos falar sobre taxa cruzada de câmbio ou taxa de câmbio cruzada. É um conceito bastante simples, mas se não prestar atenção, você pode errar na conta. Isso pode comprometer bastante o cálculo final de um valor de importação ou exportação, onde você não possui naquele momento a cotação de uma moeda em relação a outra. Nós vamos apresentar um exemplo e vamos apresentar também uma sequência de fórmula. E você, seguindo essa fórmula, com certeza terá grande sucesso na realização do seu cálculo de taxa de câmbio cruzada ou taxa cruzada de câmbio. E é bastante objetivo trabalhar então com taxa cruzada de câmbio ou taxa de câmbio cruzada. Antes, porém, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. É gratuito, mais pessoas terão acesso a esta informação. E aí, então, a taxa de câmbio nada mais é do que a cotação de uma moeda em relação à outra. Todos os dias, o Banco Central do Brasil e o Banco Central também dos outros países divulgam a sua taxa de câmbio. E aí o mercado fica sabendo exatamente quanto vale a sua moeda em relação a outra. Mas nem sempre isso é muito simples quando você não tem a cotação da moeda desejada para você fazer o seu negócio. Daí recorrer ao conceito taxa de câmbio cruzada ou taxa cruzada de câmbio. A taxa de câmbio é representada pelo símbolo da moeda base, seguido do símbolo da outra moeda. Então, nesse caso, BRL/USD representa o preço em dólar americano USD por cada real BRL. Numa outra situação, USD/JPY representa o preço em ienes do Japão, JPY, por cada dólar americano USD. E então nós vamos observar que a data da cotação utilizada para esse nosso vídeo foi dia 1º de abril de 2022. Então aqui nós temos R$ 1/BRL igual a 0,2128384 dólar dos Estados Unidos USD. E aí temos que $1 dos Estados Unidos igual a 4,6984003 real/BRL. Nós aqui, costumeiramente, quando ouvimos um noticiário, lemos na internet, nós então temos a cotação do câmbio que aparece para nós, normalmente é 4,6984. Isso quer dizer que cada dólar americano vale 4,6984. Vamos observar aqui que nós temos o número 790, 220 e o outro 790 que aparece aqui. Isto nada mais significa do que o número no mercado de câmbio da nossa moeda, né? E existe um número também quando você faz uma operação de importação e exportação, existe um número no Siscomex que vai representar a transação daquela moeda. Mas aqui, para a cotação de câmbio, é exatamente esta numeração. 790 representa o Brasil e 220 representa os Estados Unidos. E então, isso é muito simples. Quem trabalha no mercado já vai se habituando, normalmente já se habitua com a numeração, porque em alguns momentos um determinado nome de uma moeda de um certo país fica difícil para entender, para pronunciar. E aí o número ele é universal. Bom, logo o cálculo da cotação cruzada permite obter a taxa de câmbio de uma moeda para a qual não existem cotações divulgadas. Para calcular então essa taxa, é preciso ter duas moedas cotadas por uma outra moeda comum entre elas. Tendo uma moeda comum entre elas, ela vai servir de base, ela será igual a 1 e vai facilitar bastante o cálculo da taxa cruzada das outras duas moedas restantes. Exemplo. Então temos aqui um B, símbolo de moeda, barra EUR, o EUR é muito comum, então ele é o euro, e o A, símbolo de moeda, barra EUR. EUR, sem dúvida, é o euro, nós então estamos mais habituados. Então aqui nesse caso,
a cotação entre elas, a moeda comum é o euro. Nesse caso, o AS representa exatamente o dólar australiano. E aqui nós temos um outro exemplo, o B, símbolo de moeda, barra USD, e o nosso real, que nós já conhecemos essa simbologia, barra USD, sendo que nesse caso, se nós fôssemos trabalhar com essas duas moedas, né, o B e o real, nós então teríamos aqui a moeda comum entre eles é o dólar americano. E nesse caso, o BS, que é o B cifrão, ele representa o dólar das Bahamas, né? E aqui nós também estamos observando uma questão interessante. Aparece o número 150 e aparece o número 155. Isso quer dizer que o dólar australiano, cujo símbolo é o A cifrão, o número dela é 150, e o dólar das Bahamas, cujo símbolo é o B cifrão, é 155, esse número para essa moeda no mercado de câmbio. Vamos trabalhar com o exemplo, então? Nesse exemplo, nós vamos identificar a taxa de câmbio cruzada entre o dólar australiano e o dólar das Bahamas, desculpe, e o dólar australiano, né? Porque o BS é o dólar das Bahamas, ok? Nesse caso, a cotação do dólar das Bahamas e o dólar americano é igual a 1,5326, né? E nós temos a outra cotação, que é o USD, dólar americano, e o AS nós já descobrimos que é o dólar australiano, que é igual a 105,33. Isso significa que um dólar americano vale 105,33 dólares australianos, ok? Então é muito simples. Quando nós concluirmos essa conta, vamos chegar ao resultado de que a taxa de câmbio cruzada é entre o dólar australiano e o dólar o dólar das Bahamas e o dólar australiano é 161,43, né? Vamos então ver como se chega nesse resultado. É muito simples, viu? Então nós temos os dados do exemplo, queremos saber exatamente qual a taxa de câmbio cruzada entre o dólar das Bahamas e o dólar australiano. Os dados que nós temos são o dólar das Bahamas e o dólar é 1,5326, o dólar americano e o da Austrália é 105,33, tá? Essas duas cotações já foram informadas. E agora vamos construir a nossa solução, ok? Para nós construirmos a nossa solução, em primeiro momento, vamos anotar do lado esquerdo, para começar a fórmula, vamos anotar exatamente a moeda que queremos. Então, nós queremos a moeda que é o dólar das Bahamas, ok? E ela aparece na informação, também aparece aqui logo num primeiro momento, né? Também pode ser que ela não aparecesse. Nesse caso, então, vamos colocar no lado esquerdo da fórmula o dólar das Bahamas, que é exatamente o que nós queremos, dividido pelo dólar americano, ou seja, aqui nós só fizemos a fórmula na posição vertical e ela está escrita na posição horizontal, ou seja, escrita na linha e nós deixamos a fórmula em pé, que é a posição vertical. E toda operação de câmbio cruzado é uma divisão entre duas frações. A outra fração informada é o dólar americano dividido pelo dólar australiano. Então, nós já temos a base da nossa fórmula, exatamente as duas frações. E nós vamos dividir essas duas frações. Aqui, então, ela é igual à seguinte forma. Sempre que nós vamos fazer divisão de fração, né? Isso nós já aprendemos isso lá no início da nossa carreira acadêmica, né? Nós, então, descobrimos que a divisão de fração nada mais é do que a multiplicação entre elas, né? Você preserva a primeira fração e inverte a segunda e faz a multiplicação entre elas. Então, vamos observar como fica. Então, a primeira fração nós vamos copiar como ela está. Então, ela está escrita o dólar da Bahama no numerador e o dólar americano no denominador. Então, vamos manter a primeira fração como ela está. Vezes, né, porque é uma multiplicação, e vamos inverter a segunda fração. E então aqui nós temos o dólar australiano, que é o denominador, vamos colocar ele no numerador e vamos dividir exatamente pelo dólar americano, que ele estava na parte de cima,
que é exatamente a posição do numerador, e vamos colocar ele na posição do denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, ok? E aí então vamos seguir com a nossa sequência. A informação que nós temos diz o seguinte: a cotação do câmbio entre o dólar das Bahamas e o dólar americano é 1,53. E aí então vamos anotar na nossa fração, vamos lá? E aí nós temos exatamente uma sequência matemática, vamos manter a classe e deixar a fórmula matemática com o parente, já que vamos trabalhar com outra informação. E aqui nós temos a segunda informação, que é o dólar americano em relação ao dólar australiano. A cotação é 105,33. Vamos anotar na nossa fórmula, vamos colocar o parênteses para manter a classe da matemática, não vamos perder a classe quando resolver qualquer problema de matemática, ok? Vamos seguir os sinais para ficar bonitinho. E aí temos o dólar americano, ele é a base, né? É a moeda comum entre eles. E, portanto, ele vai valer 1, ok? Colocamos o parênteses para ficar bonitinho. E o outro dólar na segunda fração, é a base comum, o dólar é a moeda comum entre eles, vai valer 1 e nós vamos colocar exatamente os parênteses aqui. Agora ficou fácil, né? Você vai multiplicar o numerador e dividir pela multiplicação do denominador. Nesse caso, nós temos 1,5326 vezes 105,33 dividido por 1 vezes 1. 1 vezes 1 automaticamente vai desaparecer nessa nossa conta, vai sobrar apenas 1,5326 vezes 105,33. Isso vai dar um resultado exatamente igual a 161,43, né? Olha só que bonito. Então, a taxa de câmbio cruzada entre o dólar das Bahamas e o dólar australiano é 161,43, né? Viu como é fácil? Então, você não esqueça desse segredo. Você tem uma pergunta, nesse caso aqui, descobrir a taxa cruzada de câmbio entre o dólar das Bahamas e o dólar australiano. Coloque primeiro na sua fórmula a informação desejada. Então, você copia o dado que você tem. No caso lá, nós temos a primeira informação, é o dólar das Bahamas e o americano é 1,53. Então, você já coloca na primeira posição de início da fórmula. E o restante ele se processa por si só. Existe outra maneira de resolver isso? Existe, né? Mas você tem que ter um cuidado especial na hora de tratar exatamente com a outra forma de resolver esse exercício, que é exatamente a regra de 3, né? Mas você tem que ter alguns cuidados quando trabalhar com a regra de 3. Usando essa fórmula, aparentemente parece que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não. Ela é exatamente bastante objetiva. Então, esse passo a passo ajuda muito na solução de problema referente à taxa cruzada de câmbio ou taxa de câmbio cruzado, né? Mais uma vez aqui, recorremos ao seu like, né? Recorremos também que você se inscreva no canal, recomende esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que na sua comunidade acadêmica, na sua comunidade profissional, você também tem pessoas que precisam saber e estão enfrentando dificuldades de como calcular a taxa cruzada de câmbio. Nem sempre você conta com um software na sua mão, né, fácil para dar essa informação. Muitas vezes você está conversando com um cliente para resolver um problema de importação, exportação, na empresa, por exemplo, você tem que fazer essa conta na mão e não tem o software fácil lá para resolver. Então, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar essa informação. Veja também outras informações na descrição desse vídeo que ajudam muito a conhecer, por exemplo, a simbologia e o número das moedas de diversos países em relação ao mercado de câmbio.